Olá, tudo bem? Prontos para mais um estudo? Determine a derivada da função f de x igual a raiz quadrada de x mais e elevado à raiz quadrada de x, pelo método que melhor lhe convier. Bem, inicialmente, em nossa função f de x igual a, e nós temos a raiz quadrada de x elevado a 1, e mais e elevado a raiz quadrada de x elevado a 1. Nós vamos recordar aqui algumas expressões que podem nos auxiliar no desenvolvimento da derivada, como é solicitada na questão. Por exemplo, a raiz índice n de um número a elevado a m pode ser dado pelo número a elevado a m sobre n, ou seja, uma base de expoente fracionário. Como nós temos aqui a raiz quadrada de x elevado a 1, então podemos representá-lo como sendo x, que é o nosso a, elevado a m, que é o número 1, sobre n, que é o índice 2. Logo, raiz quadrada de x também pode ser escrito como sendo x elevado ao meio. E nós vamos voltar para a função principal e reescrever nesse formato. Então, f de x é igual a raiz quadrada de x elevado a 1 é x elevado a 1 meio. E mais e elevado a raiz quadrada de x elevado a 1, como sendo x elevado a 1 sobre 2 ou a 1 meio. Agora vamos também lembrar aqui algumas funções derivadas que podem nos ajudar. Nós temos y igual a e elevado a u, cuja derivada y' pode ser representada por u' elevado a u. Nós temos também y que é igual a x elevado a n. Sua derivada y' vamos representar como sendo n vezes x elevado a n menos 1. E agora vamos para a derivada. Então, f' de x vai ser igual à derivada de x elevado a meio, que obedecerá a x elevado a n em sua derivada. Ou seja, n, que aqui é 1 meio, vamos pôr aqui 1 meio, e vezes x elevado a n menos 1. Então, vezes x elevado, o n menos 1 é 1 meio, menos o número 1. Mas, agora nós vamos realizar a derivada da função e elevado a u, que é u', e nós desconhecemos. Então, vamos escrever aqui u', vezes e elevado a u, ou seja, elevado a x elevado a 1 meio. Bem, agora nós vamos em busca da u'. Vamos separar aqui. E lembrar que a nossa função u é representada por, vejam só, nós temos e elevado a u. Então, ela é representada por x elevado ao meio, que, por sinal, já realizamos uma derivada. Sua derivada, então, u' será representada pela derivada de x elevado a n, que vai ser n x elevado a n menos 1. O n, mais uma vez, vamos recordar aqui que é 1 meio, então nós vamos ter n 1 meio vezes x elevado ao meio menos 1, ou seja, n menos 1. Então, 1 meio menos o número 1. E aqui nós vamos resolver esta operação aritmética. Então, nós temos aqui 1 meio menos o número 1 sobre 1, cujo mínimo múltiplo comum entre 2 e 1 é 2 mesmo, e 2 divide por 2 é 1 vezes 1, 1, menos 2 divide por 1 é 2 vezes 1, é 2. Então, nós vamos ter como resultado 1 menos 2, menos 1 sobre 2, em nosso expoente de x. Então, u' poderá ser dado por x vezes 1 é x mesmo. Lembrando que ele está elevado a menos 1 sobre 2. E sobre 2. Esta função u' serve tanto para o e como para a primeira parcela aqui da nossa derivada, uma vez que nós também temos aqui a derivada de x elevado ao meio. Portanto, podemos escrever ali.
f' de x vai ser igual a... Nós temos, então, x elevado a menos 1 sobre 2. Sobre 2. Isto tudo representando a primeira parcela. Mas e agora vamos para o linha, que também é o mesmo valor ou a mesma expressão, como você preferir. E vai ser x elevado a menos 1 meio sobre 2. Tudo multiplicando elevado a x elevado ao meio. E aqui nós temos, nas duas parcelas, uma mesma expressão que pode ser colocada em evidência. E ao fazê-lo, vamos obter f' de x, que é igual a x elevado a menos 1 meio sobre 2 e que multiplica. Na primeira parcela, como nós temos uma vez x elevado a 1 meio negativa sobre 2, quando colocarmos em evidência, sobra, ou resta, ou escrevemos o número 1. Mas, da segunda parcela, nós vamos ter a expressão elevado a x elevado a 1 meio. E este aqui já é um bom resultado final. Embora não seja o resultado final que vamos expressar em definitivo, mas é um bom resultado. Nós vamos prosseguir mais um pouquinho ainda. Lembrando que quando nós temos uma potência com um expoente fracionário, pode até ser inteiro, não precisa ser fracionário, mas quando é negativo, nós podemos reescrever a expressão no seguinte formato. Então, nós temos f' de x, que vai ser dado por... Nós vamos escrever 1 sobre o 2 do denominador preserva-se, ou prevalece, ou permanece, e vezes, agora, este x elevado a 1 meio. Como ele não está mais no numerador e está no denominador, nós podemos, entre aspas, trocar o sinal do expoente. E vezes 1 mais elevado a x elevado a 1 meio. E este aqui é outro bom resultado final, embora não seja ainda o que nós vamos expressar. Agora, no início dos nossos estudos, nós representamos a raiz quadrada de x elevado a 1 como sendo x elevado a 1 meio. Pois bem, agora nós podemos fazer o processo contrário, ou seja, escrever x elevado a 1 meio como sendo a raiz quadrada de x. Vamos fazer isso, então. f' de x vai ser igual a... Do numerador, 1 mais e elevado a x elevado a 1 meio vezes 1 permanece. 1 mais e elevado a... E este x elevado ao meio, vamos escrever como sendo a raiz quadrada de x, sobre 2 que multiplica a raiz quadrada de x, que é outro bom resultado final, que, por sinal, é onde nós vamos parar. Lembrando ainda que quem preferir, quem desejar, ainda pode racionalizar a raiz quadrada de x, obtendo mais um outro bom resultado final. Ok, galera? Então, com esses resultados, nós chegamos ao final de mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom, muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes. Se puderem e quiserem, retornem outras vezes. E até o nosso próximo estudo. Até mais e tchau!